Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sabrina trazendo mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, gente, é continuação a respeito de física experimental. O que quer dizer isso? Você começou a ter aulas práticas, né, de física no laboratório, iniciou um curso aí de engenharia ou ciências exatas e iniciaram suas aulas no laboratório. Então, vou deixar aqui no card o primeiro vídeo, né, que eu falo no geral aqui o que seria uma aula experimental, né? E o que você deve fazer. Mas hoje a gente já está trazendo itens para elaboração de relatórios, tá? Então, hoje, especificamente nesse vídeo, eu vou falar sobre capa, introdução e fundamentação teórica. Então, eu espero que ajude vocês a elaborarem um bom relatório de física experimental, tá? Bem, primeiro item é a capa, né, gente? A gente recebe no início, o aluno tem bastante dificuldade em saber que tipo de capa. Então, existe um padrão de capa, né? Que provavelmente o próprio professor vai fornecer para vocês, né? Mas, resumidamente, você tem aí o nome da instituição, né? O curso, então, por exemplo, curso de graduação, bacharelado em engenharia civil, por exemplo, né? Daí você vai deixar um espaçamento, né, aqui, conforme as normas, né, 3 centímetros, aqui a superior e a esquerda, né, e aqui, então, é 2 e aqui também é 2, né, a direita e a inferior. Aí o nome, você vai pular 3 espaços, daí você vai colocar o nome, né, fulano de tal, e se for mais de um aluno, você vai colocar um embaixo do outro, tá? Geralmente tem equipe de 4 alunos os relatórios. Aí você vai contar aí, descontando, né, o nome dos alunos ali, você vai ter que descontar desse espaçamento aqui de 12 a 16 espaços. Percebam que alguns itens são em negrito, né? Então aqui a universidade, o curso e o título é em negrito, tá? O título do trabalho é o nome do experimento, tá? Aí você tem um espaçamento. Aqui no caso não tem subtítulo, né? Não tem subtítulo no relatório experimental. Aí você tem um espaçamento aqui de 12 a 16 espaços. E a cidade e a data, o ano, né? O ano. Então, no caso, eu aqui, Ponta Grossa, 2021, por exemplo. Tá? Então, a capa você salva lá já no padrão de capa e depois você sempre vai só reutilizando, né? Digitando em cima de acordo com o experimento realizado. Então, aqui no nosso caso, eu vou usar um dos primeiros experimentos que a gente trabalha no laboratório de física, que é o trilho de ar, né? Então, trilho de ar, estudo do movimento retilíneo uniforme e uniformemente acelerado. Então, seria aí o MRU e o MRUA ou o V, né? Que também pode ser uniformemente variado, tá? Na introdução, né, eu coloquei aqui dividido em itens. O que deve conter? Deve ser breve, tá, gente? Mas deve ser um breve com coerência. Não pode ser assim um texto perdido, tá? Na introdução, geralmente são 3 parágrafos no mínimo. Tá? O primeiro você vai abordar assim o assunto de forma geral, do que se trata o movimento, esse movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente acelerado e alguns aspectos históricos, tá? Você faz isso só no primeiro parágrafo. Aí no segundo parágrafo você vai discutir a importância do seu experimento. Então, por que você está realizando? Você vai buscar informações do porquê que é importante estudar movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente acelerado. Tá? Por que isso é importante? Aonde que está isso no dia a dia? Tá? No terceiro parágrafo, você já vai descrever os objetivos e o que você espera, né? Os resultados esperados com o experimento. Esses 3 parágrafos, eles não podem ser colocados de forma aleatória, eles têm que fazer conexão. Então, como a introdução é um pouquinho mais complexa de ser organizado que a fundamentação teórica, eu fiz aqui uma simulação. Veja bem, essa simulação não quer dizer que está extremamente correto, eu estou trazendo aqui uma das possibilidades, mas que vocês vão perceber esses elementos,
né, esses parágrafos e esses elementos dos parágrafos em cada um desses tópicos, tá? Então, por exemplo, aqui, o primeiro parágrafo podia ser da seguinte forma: a cinemática faz parte da mecânica, um dos ramos da física, o qual consiste em estudar o movimento dos corpos sem a necessidade de expressar a causa deste. Porque na causa, quem estuda a causa dos movimentos daí já é dinâmica, né? O primeiro a observar, aí vem o contexto histórico, né? O primeiro a observar, expor suas ideias sobre o fenômeno da natureza envolvendo o movimento dos corpos foi o cientista grego Cláudio Ptolomeu, no século II. Seus estudos, daí fala um pouquinho ali do que está relacionado com o tema, né? Seus estudos concluíram que se a Terra possuísse movimento de rotação de 24 horas, sua velocidade deveria ser muito elevada e que os objetos na superfície da Terra só não seriam arremessados devido a uma força intensa. E eu coloquei a referência, né? Porque não sou eu que afirmo, eu sempre tiro essa informação de algum lugar, né? Então não posso colocar vozes da minha cabeça. Tá? Isso já está formulado nos livros, na internet. Embora, vou deixar aqui uma dica, não tirem muita coisa da internet. Né? Procurem sempre utilizar livros, que geralmente são sugeridos pelos professores ou na própria ementa do curso, vai estar lá sugestões de bibliografia básica e suplementar. Né? No mínimo, aí, uns 8 livros vão estar citados aí nessas referências. Então, são livros que são destinados para aquela disciplina. Tá? Então, vocês verem que tem todos os elementos que eu falei no primeiro parágrafo. Estou falando aqui um pouquinho no geral, né? Uma explanação geral, o que é a cinemática, né? E já estou vinculando esse tema com um contexto histórico, né? Com relação aí a movimento, velocidade, né? Então, tá bem amarradinho. Veja, gente, de novo, não quer dizer que só existe essa possibilidade. Tá? O segundo parágrafo, e eu coloquei aqui também, né, deve ser o quê? A justificativa. Então, aqui vocês vão ver que eu coloquei muitas referências, né? Vocês estão vendo aqui que eu coloquei muitas referências. Para quê? Para estimular vocês a organizar as ideias, né? Então, veja só. Agora eu venho trazendo o tema. A cinemática é muito usada no cotidiano, pois a aceleração, a velocidade, o espaço percorrido por um corpo, juntamente com o tempo, podem medir e ajudar na compreensão de movimentos com velocidade constante, bem como com aceleração constante. Como, por exemplo, aí todas essas literaturas que eu coloquei aí, né, poderia estar num só texto, numa só literatura. Mas, eu coloquei processos automatizados nas indústrias. O fulano de tal fala a respeito do uso dessas equações da cinemática nos processos automatizados nas indústrias. Testes de segurança em veículos, simulação de acidentes envolvendo veículos. Então, esse outro autor utiliza desses conceitos da cinemática, inclusive dessas equações da cinemática, para esse tipo de aplicação. Perícia criminal envolvendo armas de fogo, balística, né? E balística, o Azevedo. Então, esse cara, né, esse autor, ele discute a respeito do uso das equações da cinemática para o estudo de perícia criminal. Acidentes envolvendo quedas muito elevadas, aceleração da gravidade e elevadores. Então, esse outro autor, né, que pode ser o mesmo, né, aparecer 2 vezes, diz a respeito disso. Transição. Então, como que eu consigo essas informações? Ou eu vou achar um texto que já contenha todas essas informações, né, uma bibliografia, ou eu vou ter que ler e ver onde que é aplicado isso no cotidiano, tá? Porque eu acho muito vago, né? Geralmente o aluno coloca assim, são muito utilizados no nosso cotidiano. Tá, mas onde? Então, isso eu acho muito vago, tá? Eu acho muito vago. Eu gosto de algo, mas isso é particular meu, eu gosto de algo mais
explícito, ou seja, ele leu que lá no tal lugar, né, o tal autor usa essas equações da cinemática para esse tipo de coisa. Gente, esses autores aqui são tudo autores fictícios, tá? Eu quis só demonstrar como que deveria ser esse segundo parágrafo. E veja que está bem amarrado com o primeiro. Então, o primeiro fala lá no aspecto geral, né? Coloca a cinemática dentro da mecânica. Aqui já vai falar da cinemática muito utilizada e começa a aparecer termos da cinemática, como, por exemplo, aceleração, velocidade, espaço percorrido, tempo. E aplica esses conceitos dentro da física, dentro do tema, que é o movimento retilíneo uniforme ou o movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? Então, nós temos essa possibilidade aqui. Eu costumo dizer que uma introdução em que você tem toda essa amarração aqui, né, de várias citações do cotidiano, exemplos do cotidiano bem, com as suas citações, eu costumo dizer que esse é o tipo de relatório muito bem escrito. Então, não pense que você vai sentar para fazer teu relatório, né, e vai ser rápido, a não ser que você copie e cola, tá? Daí sim, daí vai ser muito rápido fazer teu relatório. Mas um relatório bem feito é aquele que você senta e estuda a respeito, né? Bom, aqui eu coloquei da velocidade mínima para realizar uma curva, né? E tempo de ultrapassagem, segundo esse autor aqui, e etc. Tá? Então, esse seria um exemplo do segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, nós temos aqui, ó. Agora vem a questão do objetivo, ou seja, você apresentou o contexto geral, histórico, aí você apresentou a importância do tema relacionando com o conteúdo e o próprio tema do experimento, e agora você vai trazer os objetivos. Então, pode ser um objetivo, dois, às vezes até três. Quando é mais de um, eu costumo numerar, inclusive, né? Com isso, o objetivo dessa prática foi, digamos que seja mais de um. 2, 3, Mas aqui no caso, ó, veja, com isso, o objetivo dessa prática foi estudar o movimento retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente acelerado, utilizando um trilho de ar, ou seja, você já informa o autor que você utilizou o trilho de ar, né, o qual simula uma superfície praticamente livre de atrito. Então, você não vai ter questões relacionadas a atrito aí, porque você pode desprezar o atrito. Desta forma, ó, a expectativa, né, o que você espera com isso? O que você espera com esses objetivos? Dessa forma, podemos determinar a velocidade do movimento retilíneo uniforme, o MRU, e a aceleração no movimento retilíneo uniformemente acelerado, no MRUA. Ok? Isso, gente, é o básico do básico, tá? E eu gostaria muito de receber relatórios que estão descritos dessa maneira. Tá? Bom, a fundamentação teórica está nos livros. Então, geralmente você vai usar aí uma referência teórica, né? Um autor, no máximo 2. Tá? Mas é importante você vincular com o que você fez na prática. Tá? Então, vai aparecer lá equações da cinemática, digamos, né? Prontas para uso, mas no experimento você precisou utilizar de etapas dessa equação. Né? Então, eu peguei aqui um modelo, né? Peguei um modelo e coloquei aqui o que deveria ter nessa fundamentação teórica. Né? Definição de MRU e as características. Então, seria o tópico 3.1. Então, você vai definir o que é MRU e quais são as suas características. Qual que é a principal característica do MRU? A velocidade constante, ou seja, a ausência da aceleração. Tá? Quem que faz parte aí do MRU? MRU? Faz parte o deslocamento, né? Espaço final, espaço inicial, tempo final, que você provavelmente mediu, cronometrou, né? Aí você vai apresentar as equações do MRU numerando, né? e linkando com o texto, conforme a equação tal, né? Onde? Aí você vai falar que cada um dos termos, né? Por exemplo, x é espaço, posição
final. X0 é posição inicial, né? Vai falar que é a sua medida, unidade de medida em metros. Tá? Então, vai colocar uma legenda das variáveis de medidas presentes na equação e suas respectivas unidades de medida. Pode ser uma legenda ou pode ser na própria linha, né? Onde x é a posição final e x0 é a posição inicial, é medidas em metro, ok? Aí você vai definir, que seria o próximo tópico, você vai definir o movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou seja, vai aparecer a aceleração. Qual que é a principal característica, né? Você vai definir ele e você vai colocar as características dele, né? Que seria a existência da variação da velocidade, que surge então a aceleração. E você tem lá as equações do movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? A equação da posição, a equação da velocidade, né? Nesse caso aqui do experimento, geralmente a equação da posição já nos supre as necessidades de estudo, tá? As equações do MRUA, né, que é o movimento retilíneo uniformemente acelerado, você vai numerar elas, então, e vai linkar esse número da equação com o texto. Então, você vai dizer lá, a posição, a equação, né, da posição em função do tempo, né, para um movimento retilíneo uniformemente acelerado, pode ser descrito conforme a equação tal. E vai colocar a equação embaixo e vai enumerar essa equação. Já vou mostrar um exemplo. Também vai colocar as legendas, ou seja, você tem que informar ao leitor, né? E isso ajuda muito a você aprender também. Quando você está iniciando, gente, tudo é muito importante, tá? Principalmente na física. Não que as outras disciplinas não sejam importantes, mas a física tende digamos assim, judiar do aluno no início da graduação, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo teve a oportunidade de estudar numa escola privada e que teve aulas práticas para poder treinar essa questão aí de quem é quem dentro de uma equação, olhando por um experimento, ou não é? Uma coisa é você olhar uma equação e outra coisa é você realizar o experimento e colocar esse experimento dentro da equação. Então, a gente percebe isso, a dificuldade, né, de relacionar o que se está vendo com a equação que você já até pode ser que conhecia de tempo, tá? E lógico que vocês vão colocar aí a fundamentação teórica, da onde vocês tiraram as definições, principalmente, né, citação, tá? Aí tem aqui um exemplo, né? Ficou miudinho, mas aqui a gente consegue, ó, observar, ó, todas essas regrinhas. Então, nessa prática, propôs analisar movimento retilíneo uniformemente acelerado, no caso aqui só o acelerado, mas poderia ter os dois, onde a aceleração escalar é uma constante diferente de zero, ou seja, está definindo, né? O estudo do movimento mecânico aqui é restrito à cinemática, ou seja, não é necessário conhecer as relações do movimento com a força associada. Tá? Então, define essa aceleração, então, dá a definição da aceleração, né? Conforme essa equação, onde tá, cada termo, cada variável, né, é tal coisa. Então, por exemplo, onde ΔV é V2 menos V1 é a variação da velocidade do corpo e ΔT é T2 menos T1 é a variação do tempo, tá? Tem alguns erros aqui de digitação, mas é que eu copiei e colei de um relatório já pronto, tá? Então, vejam que existe uma sequência, tem numeração. Uma coisa que está faltando aqui, né, é falar conforme a equação 1, né, aqui, ó. Então, a equação 1, ó, que é essa aqui, fornece tal, né? Então, muitas vezes, você precisa fazer até a demonstração, né, a dedução da equação, porque vai aparecendo aí todas as componentes, digamos, que você está preenchendo na tabela quando coleta os dados durante a realização do experimento, tá? Gente, no próximo vídeo eu vou trazer... Bom, pessoal, por hoje é isso, né? O vídeo de hoje é esse. Se você gostou do material, deixa seu like ou dislike se não gostou, né? Inscreva-se no canal quem não é inscrito, convide amigos, né? Compartilhe para convidar amigos a se inscrever, porque eu acredito que esse tema vai ajudar muitos alunos aí, tá? O próximo vídeo vai ser a parte tensa, digamos, do relatório, que seria você
analisar os resultados, né? Então, eu vou trazer aí resultados coletados durante o experimento e como discutir esses resultados, tá? Eu agradeço a quem ficou até o final, muito obrigada, um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.